Gente, hoje o programa Juan Garcia veio até Uruçanga acompanhar a festa Ritorno alle Origini, uma festa que resgata a cultura italiana no parque da cidade de Uruçanga, ao lado do Nivaldo. O Nivaldo que faz parte da Benvenuto Cidadania Italiana. Nivaldo, conta pra gente um pouquinho dessa história, né? Apresenta pra gente melhor a Benvenuto Cidadania Italiana, que tem tudo a ver com a cultura italiana aqui da festa Ritorno alle Origini. Boa tarde, Juan. Boa tarde a todos. Bom, a Benvenuto Cidadania Italiana, ela tem uma história interessante, né? Que depois a minha esposa Mag vai contar um pouco dessa história, como tudo começou, né? Mas a nossa empresa, ela tem sede em Criciúma, né? Uma cidade aqui vizinha a Uruçanga, essa cidade maravilhosa. Hoje nós aqui, né, contando um pouco da Benvenuto aqui na festa. A Benvenuto Cidadania Italiana, ela tem sede em Criciúma, na rua Jorge da Cunha Carneiro, número 601. É uma empresa que trabalha com reconhecimento da cidadania italiana, da forma administrativa e da forma judicial. Tá? A nossa empresa conta hoje com uma equipe totalmente capacitada, né, preparada para fazer essa documentação, né, que é a parte aqui do Brasil, que a Benvenuto faz, essa documentação aqui no Brasil, deixando toda a documentação pronta para então o cliente reconhecer da forma administrativa direto na Itália ou da forma judicial, sem precisar sair do Brasil. A gente sempre fala que a nossa relação com o cliente não acaba quando ele viaja para a Itália, né? A gente recebe 5, 6, 7 anos depois, a gente recebe clientes no nosso escritório precisando de alguma documentação na sequência, né? Ou mesmo depois de reconhecer a cidadania, vem depois um pós, né? Que é um suporte que a gente dá para fazer determinados documentos pós-cidadania italiana. Bom, Nivaldo, é um processo, é um trâmite que não é tão simples. Qual é o período que envolve uma cidadania italiana, um processo de cidadania italiana? Quanto tempo envolve? Um processo tranquilo, um processo aqui no Brasil, desde pesquisa e até o apostilamento das certidões, né, gira em torno de 3 a 4 meses, a parte do Brasil. E aí a parte da Itália, a gente sempre fala dentro da lei, por lei, depois de protocolado no Comune, até 180 dias. 180 dias. Precisa provar para o Comune que está residindo na Itália, para então poder protocolar esse processo dentro do Comune. Parabéns por esse trabalho que envolve tanta história, tanta cultura e conecta gerações, famílias. É tão importante aqui para a nossa região, não só no sul catarinense, que é um berço da cultura italiana, mas em todo o Brasil, que eu sei que vocês atendem aí, todo o Brasil. E por onde existem comunidades italianas, vocês já são conhecidos. A gente atende clientes de todo o Brasil realmente, né? E até clientes que já estão no exterior, que foram para lá, estão ilegais, né? E querem reconhecer a sua cidadania. Agradeço, né, a você, Juan, essa oportunidade de estar aqui, né, fazendo parte dessa festa e participando do teu programa. Vamos falar mais sobre cidadania italiana, sobre esse processo que de certa forma é uma herança que as famílias estão buscando hoje para seus netos, para suas gerações. Muito mais nos próximos programas. Hoje estamos aqui em Uruçanga, cidade que é reconhecida nacionalmente pela sua cultura italiana, berço da cultura italiana no Brasil. Estamos na 17ª Ritorno alle Origini, festa que resgata a cultura italiana em Santa Catarina. Gastronomia italiana, claro que não pode faltar, a gente está aqui já saboreando aqui uma polenta, a massa no restaurante do Rotary Club de Uruçanga. Lógico, um bom vinho Goethe para acompanhar aqui a nossa entrevista, a nossa visita na festa Ritorno alle Origini. Vamos falar um pouquinho sobre a cultura italiana. E aqui ao meu lado a gente tem o prazer hoje de conversar com a Mag, representando a Benvenuto Cidadania Italiana. Bom, Mag, não posso deixar de perguntar como que iniciou toda essa história da colonização italiana aqui no Brasil, né? Já que a gente está numa festa aqui italiana em Uruçanga, que é a Ritorno alle Origini. Sim, claro, a gente está aqui hoje nessa festa linda, onde nós respiramos Itália, né? Tudo aqui fala da Itália, tudo aqui nos mostra e nos remete à Itália. E tem muitos italianos hoje aqui, a gente está ouvindo até o pessoal falar, né? Então, assim, como é que começou a história de os italianos virem para o Brasil?
Então, lá por meados de 1850, quando tivemos a abolição dos escravos, quando parou, né, de ter os escravos no Brasil, então na lavoura começou a ter necessidade do pessoal para trabalhar aqui no Brasil. Então, o que aconteceu? Lá no ano mais ou menos de 1836, começaram a ter, como podemos dizer, os agentes, né, que começaram a ir para a Itália e buscar esses italianos que procuravam trabalho. E o Brasil, a gente sabe que é um país muito rico em terra, tinha muita lavoura, tem muita terra aqui no Brasil. Então, mais ou menos no ano de 1870, os italianos começaram a vir. E vieram mais aqui para a região, né? Para a região sul. Os primeiros italianos, né, no ano de 1870, chegaram na região do Rio Grande do Sul e eles vieram de Sardenha. Então vieram de navio, como a gente sabe, 36 dias, vieram em famílias. Então foi essa época que começou a colonização no Brasil. Cidadania italiana, quando que começou esse trabalho aqui no país? Isso começou já lá no ano 1999, 2000, quando o pessoal ia muito para os Estados Unidos e aí começou a dificultar um pouco a questão do visto para os Estados Unidos e claro, o pessoal queria morar na Europa, queria morar fora, queria buscar, né, novos recursos para as famílias e os que são descendentes italianos sabiam desse direito e foram atrás. Nem tinha empresas de cidadania, o pessoal ia direto no consulado, conseguia reconhecer e depois, claro, foi mudando as regras, mudando a lei, onde que hoje precisa contratar uma empresa para todo essa busca da cidadania. Hoje a gente trabalha com pessoas do Brasil todo, a gente tem bastante clientes de Minas Gerais, bastante pessoas que são lá de Minas que também nos procuram, porque lá teve grande colonização italiana, no Rio Grande do Sul, São Paulo. Então assim, a gente trabalha com bastante pessoas de todo o Brasil, não só aqui do Sul. Mas claro, a maior aqui do Sul, a gente é daqui, a Benvenuto é daqui do Sul, então a gente tem bastante clientes hoje do Sul. Tem muitos. A gente estava até conversando, né, antes, até falei para ti de algumas histórias, daqui a pouco marido e mulher são casados, e a gente começa a buscar as certidões, porque o nosso trabalho, o trabalho da Benvenuto é buscar a documentação, preparar a documentação. Hoje a Benvenuto ela é um despachante de documentos para o reconhecimento da cidadania italiana. Então nós não fazemos o reconhecimento, nós preparamos a documentação para o reconhecimento. Então o nosso trabalho hoje não é porque eu sou a Magda Benvenuto, eu acho que o trabalho mais importante é esse, porque sem documentação ninguém reconhece a cidadania. Todo aquele que tem o sangue italiano é italiano, isso a Itália fala, a lei fala. Mas como que tu vai provar que tu tem o sangue italiano se tu não tem documento? E quem é que prepara a documentação? A Benvenuto prepara essa documentação. Então, preparando, retirando as certidões, buscando a certidão desde o Dante Causa lá da Itália, do antenato, juntando toda essa documentação, muitas vezes a gente chega lá, um casal é casado e nem sonha que era primo, que os bisavós eram primos, pessoas que a gente hoje tem no escritório um cliente, daqui a pouco posta uma foto, o outro chama, é da minha família, eles se conversam e descobrem que são da mesma família. O brasileiro que tem a dupla cidadania italiana, ele tem acesso no mundo todo mais facilitado por ser italiano? Tem acesso mais facilitado, mas não no mundo todo. A cidadania italiana ela abre portas para 187 países. Os europeus todos. O Japão e os Estados Unidos têm as suas particularidades. Hoje também a Inglaterra, né, que saiu da União Europeia, então tem a sua particularidade. Para os Estados Unidos, basta ter o passaporte italiano, fazer o pedido do ESTA e a pessoa consegue entrar nos Estados Unidos e estar legal lá e poder morar lá por 3 meses ou passear, enfim. Para quem quer montar uma empresa nos Estados Unidos e tem a cidadania italiana, né, também facilita bastante. Facilita bastante. Quais são as maiores dúvidas das pessoas? Uma das coisas que as pessoas mais hoje têm dúvida e quando sentam na nossa frente perguntam sobre a cidadania judicial e administrativa. A administrativa, como o Nivaldo falou, é aquela que vai na Itália, reconhece a cidadania lá direto numa comune. A judicial é aquela que reconhece do Brasil. Para mim, Mag, qual cidadania é melhor? Qual eu acho mais interessante? 1000 vezes a judicial. A judicial é a cidadania que tu não precisa ir para a Itália, tu não precisa ficar morando lá, não precisa fazer uma residência na Itália, não precisa depender de uma empresa na Itália, porque a judicial, tu faz tudo sem estar no Brasil. Quem vai fazer todo o processo da cidadania judicial é a Benvenuto, vai depender sempre da nossa empresa. Enquanto que uma cidadania administrativa, tu vai depender de uma segunda empresa para te acompanhar na Itália, entende? Então assim, e tu vai depender de um oficial de comune, tu vai depender de morar numa casa, de dividir casa com outras pessoas. Então hoje o que eu acho mais legal é a judicial. Custo-benefício, Juan, qual é a melhor? Judicial. A cidadania judicial, tu divide as custas com toda a tua família.
Tu faz o processo e tu divide a cidadania. Quando a gente fala de cidadania italiana, o pessoal fala que ela é cara. Se tu vai para a Itália, tu fica lá, tu vai ficar sem trabalhar até 6 meses sem trabalhar, tu vai dividir casa com pessoas que tu não conhece, tu vai gastar com documentação, tu vai gastar com alimentação. E a judicial não tem nada disso. A judicial, tu fica no Brasil, vive a tua vida legal, morando aqui, e aí a gente vai em busca, e cada família é uma história mais apaixonante que a outra. Porque às vezes a gente para e pensa como eles tiveram coragem. Naquela época, sem nada de tecnologia, pegar um navio, vir para o Brasil e aqui desbravar a América, né? Como eles falavam. Por isso a gente deve dar tanto valor, né, a eles, principalmente eu falo para os clientes, né, que eles devem ser muito gratos. Ontem a gente teve uma cliente que ela foi lá na cidade do nono dela conhecer, ela estava indo no ônibus, ela disse, eu já estou chorando, eu não cheguei ainda. Eu digo, todo mundo deveria ir conhecer, ir lá, ver a cidade. Conhecer a origem, né? A sua origem. Às vezes parece que é mentira que isso realmente aconteceu, que eles moravam lá, foram até o porto, pegaram um navio, vieram para o Brasil, para um país totalmente desconhecido. Que hoje a gente tem o Google por tudo, né? Mas naquela época não tinha. Bom, muito prazer em conversar com você, com o Nivaldo, contar um pouco da história da Benvenuto, cidadania italiana. Vamos fechar essa entrevista então. Eu não falo italiano, mas eu sei que você domina completamente o italiano. Então que você deixe uma mensagem aos italianos que estão assistindo o programa, a comunidade italiana que está assistindo o programa agora em todo o estado. Bom, ciao ragazzi, grazie per tutti, grazie Juan per questo giorno meraviglioso. Invito tutti a venire qua alla festa Ritorno alle origini per conoscere, per mangiare una bella polenta, bere un vino. Vieni qua, vieni a venire che c'è oggi e domani ancora la festa. Ciao!